Bem-vindos ao MG Capelania, um canal que fala sobre princípios e valores extraídos da Palavra de Deus. O tema de hoje é Até quando, Senhor? E nesse assunto vamos falar, obviamente, sobre aspectos da ansiedade. É claro, neste mês é o mês do Janeiro Branco. Falamos sobre saúde mental e a Capelania utiliza aspectos bíblicos para falar sobre coisas do cotidiano. O tema de hoje, que é Até quando, Senhor, vai abordar o personagem, na história, aliás, de Abacuque. Abacuque ele vive num período de muitas complicações em Israel. É um período antes de Babilônia, ou seja, antes do cativeiro babilônico. E naquele período, o povo de Deus passou por uma série de reis que, na verdade, não seguiam a Deus e corromperam também o povo. O povo estava imerso em injustiças, problemas, idolatria, e, obviamente, Deus deu diversos alertas, mandando vários profetas. Abacuque é um deles. Mas existem alguns aspectos da vida de Abacuque que você tem que saber. Um aspecto bem interessante são os seus questionamentos. Primeira parte, que logo vai encabeçar aqui o versículo, está em Abacuque 1, versículo 2. E lá ele fala assim: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me ouvirás? Percebe? É uma pergunta legítima. Numa situação de idolatria, onde o povo estava corrompido, ele tinha um coração sincero em fazer um questionamento. Uma oração sincera a Deus. Eu sei que muitas vezes nós fazemos orações, até às vezes automática. Aquela oração que você vai falando e de repente não pensa muito nas palavras. Mas Deus se interessa nas orações sinceras, assim como Abacuque. Até quando, Senhor, vou passar por isso? E tem mais. Além da oração, tem um desejo dele, obviamente, de tirar tudo aquilo que corrompia o povo, a idolatria, os problemas, a corrupção. Um outro ponto também interessante é que ele não faz uma oração bonita, com palavras ali escolhidinhas, não é assim que ele faz, mas uma oração honesta. Deus, ele quer falar com você, ele quer te ouvir também. Nesse sentido, não posso agir com ele como se fosse algo automático, mecanizado, tem que ser de coração. Um outro ponto também bem interessante é essa aparente percepção humana de quando estamos no meio do problema, parece que Deus fica no silêncio. E muitas pessoas sofrem com isso, clamando a Deus, assim como Abacuque também clamou que Deus o ouvisse. Uma outra parte também interessante, que aí já no aspecto mais científico, a gente pode classificar como ansiedade por incertezas prolongadas. O que seria isso? A frase já diz, é uma ansiedade causada por você não ter domínio. É justamente isso que acontece na espera. Quando esperamos algo que não depende da gente, obviamente temos que reconhecer que nós não podemos resolver tudo. Eu vou repetir, talvez você que está ouvindo aí, assistindo, não parou para pensar sobre isso. Quando você espera e tem incerteza sobre o futuro, o nosso ego, na questão de querer dominar tudo, começa ali a aflorar. E é claro que, em meio a esse problema, Deus ele nos treina, nos disciplina. Em que sentido? Para entender e nos lembrar que nós não temos domínio de tudo. Nós não temos domínio sobre toda a nossa vida. A vida em si não é do teu domínio, mas é do domínio de Deus. Quem controla a vida é Deus. Temos que reconhecer isso todos os dias e entender que Ele está disposto a nos ajudar. Um outro ponto também interessante aqui são esses aspectos da ansiedade por incerteza. Ela, obviamente, não há prazo, não há controle, não há resposta. A mente entra em exaustão emocional, pensando em o que fazer no futuro e o que acontecerá. É óbvio que um exercício como esse, de ficar pensando sempre sobre o futuro e não ter as respostas no agora, pode causar esse tipo de ansiedade em picos em que a pessoa possa tomar até decisões erradas. Em Abacuque 2, no capítulo 2, versículo 4, fala assim: O justo viverá pela fé. Aqui é uma frase de reconhecimento. O que quer dizer isso? O justo viverá pela fé. Fé faz parte de quem é cristão. Você que é cristão, você que crê em Deus, a fé, ela faz parte desse conjunto. E não é apenas aquela questão que nós falamos hoje aqui no Brasil, olha, tenha fé. Não é uma fé vazia, uma fé solta, uma fé que não conclui nada. Na Bíblia, fé é uma firme certeza. Fé em Deus é isso. Tem uma firme certeza que Ele vai resolver os teus problemas. Um outro aspecto também é assim, fé aqui, nesse aspecto do texto, não é uma emoção. É sustentação, é saber quem de fato resolverá os teus problemas. Um outro ponto também bem interessante, a esperança bíblica não é imediata, ela é escatológica. O que quer dizer isso? Não é o teu calendário que vai mandar na tua vida, mas o calendário dos céus, de Deus.
Ele sabe qual é o melhor momento para tudo na sua vida, de adquirir alguma coisa, de vender, de se relacionar. Tudo isso, o calendário de Deus é sempre melhor, porque Ele sabe o fim de todas as coisas. Uma aplicação prática para a gente é, primeiro, esperar não é passividade, é resistência interior. Durante esse período da espera, você é educado por Deus a ter uma consciência de que, primeiro, as coisas não dependem totalmente de você. Por isso, eu gosto sempre de enfatizar, faça sempre o possível e o impossível você deixa para Deus. Faça aquilo que você consegue fazer. Não tenta se posicionar no lugar de Deus. Isso não vai dar certo. Um outro ponto, silêncio de Deus não é ausência. Eu gosto muito dessa frase, desse pensamento. Quando pensamos sobre Deus como um professor, você sabe, eu sei também, os melhores professores no dia da prova ficam em silêncio. Eles não ficam lá falando quando você faz a prova. Não é assim que funciona. Ele já ensinou. Agora é o momento de você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Confiança em Deus. Um outro aspecto, o tempo de Deus forma caráter. Durante essa tribulação, esses problemas, Deus, obviamente, Ele trabalha na sua vida para que você tenha resistência, resiliência, para que você entenda que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Para concluir, em Abacuque 3, versículo 17 e 18, eu pego um pedaço do texto, fala assim: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. E aqui sim, é um texto onde o Abacuque, ele mostra a dependência total de Deus. Lembre-se, talvez a vida esteja descontrolada, talvez você esteja descontrolado, mas não se esqueça, Deus tem um controle de tudo. E Ele pode, obviamente, colocar a tua vida nos trilhos, mas precisamos depender dEle. E para isso, temos que exercer a fé. Tenha fé em Deus, confia nele e com certeza o mais Ele fará na sua vida. Neste momento, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, amado Pai, vem estar conosco mais este dia. Hoje entendemos pela história de Abacuque a importância de esperar no Senhor. Senhor Deus, que a gente possa entender tudo que o Senhor faz por nós, mesmo em meio às dificuldades. Que possamos entender a cada dia que essa dependência de Ti é nos colocar, obviamente, nos trilhos para a salvação. Cuida, Pai, da gente. Perdoa nossos pecados. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.